crianças, tudo bem? Ni hao em mandarim para você. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos estudar sobre organização familiar. Por isso, a Pro veio de chinesa para esta aula, porque vamos estudar a organização familiar na China e aqui no Brasil. Abra o seu livro, criança, na página 70 para acompanhar o assunto de hoje. Achou? Encontrou essa página? Nesta página tem uma menininha. O nome dela é Shangli. Olha a Shangli aqui, crianças. Shangli, ela tem 7 anos e ela mora com o papai e a mamãe em Pequim, na China. Olha só. Acompanhe comigo aqui no balão o que Shangli diz sobre as famílias da China. Como elas são organizadas lá? Vamos lá. Meu nome é Shangli. Minha família é muito pequena. Somos apenas eu, meu pai e minha mãe. Muitos dos meus colegas na escola também têm uma família pequena como eu. O governo do nosso país orientava os casais a não ter mais de um filho, pois acreditavam que não haveria espaço nem comida suficiente para tanta gente. Olha só, a Shangli tem uma família bem pequena. Sabe, lá na China, olha só, a população é muito grande. E olha só, precisa dividir o espaço com muita gente. Crianças, a população da China chega a ter 1/5 da população do mundo. Isso é representado assim, olha, se eu dividisse a população do mundo em 5 partes, só uma parte seria da China, ou seja, 1/5. E olha só que interessante. Lá na China, a partir de 2015, o governo ele aceitou que as famílias pudessem ter 2 filhos. Que bom, não é? Shangli poderia ter agora um irmãozinho. Não é interessante? A China tem uma cultura maravilhosa, muito interessante. Mas hoje em dia, em tempos de pandemia, quando lembramos da China, nos recordamos do coronavírus que originou lá, não é? E tudo isso, olha, foi gerado por uma polêmica muito grande em questão da alimentação lá, que é bem exótica, não é mesmo? Nossa! E por isso pôde originar todo esse transtorno desse problema que estamos vivendo, que está nos atingindo também, não é mesmo? Pois é, mas essa cultura tem aspectos maravilhosos, como a arquitetura, o idioma, não é? Lá, o mandarim, ele é representado. Olha só, aqui ao fundo, você pode perceber por pictogramas que exigem muita atenção e dedicação na sua caligrafia, não é mesmo? Pois é, difícil interpretar. Esses símbolos, eles não representam letras como o nosso alfabeto, mas sim palavras, né? Interessante esse aspecto da linguagem deles. Assim como também existem questões relevantes como a sua religião, como o turismo, os costumes, as suas crenças, né? A culinária também, os pontos turísticos como a muralha da China. Tantas coisas interessantes nesse país, não é mesmo? Pois é, coisas interessantes que você pode se agradar em conhecer um pouco mais. A
aqui na página 70 tem uma questão que eu quero que você marque, tá bom? De acordo com Shang Li, tá? Uma grande parte das famílias da China só podem ter até 2 filhos, de acordo com ela. Por que isso acontece? Não há espaço suficiente para todos os habitantes? É uma orientação do governo para evitar problemas de espaço e alimento no futuro? Ou não há comida para todo mundo, né? Comida suficiente? Se você marcou a letra B, aí você acertou. Realmente, foi o que Shang Li afirmou. Eu tenho certeza que deve ter um produto da China na sua casa. Olha só, eu tenho aqui essa boneca da minha filha. Olha que interessante. Ela até canta em chinês. Esses produtos você já deve ter visualizado e identificado, porque sempre aqui nas costas, né, numa parte abaixo, vem com uma identificação dizendo Made in China, quer dizer que foi fabricado na China. Essa boneca eu posso dizer que é um produto importado, porque foi fabricado em outro país e está sendo vendido no nosso país. Então, um produto que vem de fora do nosso país, nós chamamos de importados, ok? Muito bem. Nós vimos que a realidade da China é uma, mas a nossa aqui no Brasil é outra, não é mesmo? E nós vamos acompanhar um pouquinho a realidade do Brasil, a organização familiar do passado e do presente. Então, siga para a próxima página 72. E tem um texto nessa página, uma fotografia que nós vamos analisar, tá ok? Então, as famílias no Brasil, elas em 1930, né, no passado, eram enormes. Olha quantos filhos de todas as idades, não é? Uma escadinha, pode-se dizer. Os pais acreditavam que ter muitos filhos era uma bênção. E outra coisa, a maioria dos filhos poderiam ser úteis em ajudar seus pais nas lavouras, ajudar no trabalho, na agricultura, não é? Teria uma colaboração muito grande para o sustento da família. Crianças, hoje em dia as famílias estão menores, não é? Tem famílias que têm 1 filho, 2, 3, 4 no máximo, não é? Pois é. Hoje em dia, há famílias que não têm filhos por uma questão de opção também. Outros adotam, não é? Outros preferem criar bichinhos e criam como se fossem seus filhos. Mas muitos adiam ter um filho. Por quê? Porque ter um filho demanda muito investimento, ou seja, requer muitos recursos, dá muitas despesas, porque os papais precisam pagar escola, cursos, roupa, alimentação, e isso gera, podemos dizer, não é muito custo. Então eles preferem, não é, ter uma estabilidade financeira para depois ter os seus filhos. Crianças, não porque os filhos são uma despesa, mas porque os filhos, eles são muito amados. E para criar uma família feliz, os pais querem dar do bom e do melhor para os seus filhos. Você não é uma despesa, você é uma bênção. E você é tão especial que os seus pais preferem se destacar, trabalhar, se esforçar para oferecer do bom e do melhor. Mas o desafio maior hoje em dia é oferecer o tempo. O tempo está muito escasso e é uma das maiores necessidades, você não concorda? Então, em casa, você vai realizar 2 atividades especiais dessa aula.
tá? A primeira atividade é a pesquisa sobre a cultura, olha, a cultura chinesa, naquela página anterior, na 71 que a gente observou, tá bom? E na 74, você vai registrar e ilustrar com figuras, tá bom? Como foi a mudança, que mudanças ocorreu na sua família quando você chegou, quando você nasceu. Olha, o meu bebê ainda não chegou, mas muita coisa mudou na minha vida a partir da notícia de tê-lo, olha, de estar com ele aqui. Olha só. Então, você vai perguntar para o papai e da mamãe o que aconteceu, não é? Nesse tempo que fez toda a diferença e hoje tornou a sua família muito mais feliz com a sua presença, tá bom? Um grande beijo e nós terminamos com um cumprimento em mandarim. Até mais, que quer dizer Zai Tian.